Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Versão Brasileira Podcast. E é com muito orgulho, muito prazer que eu trago essa convidada muito especial para o canal. Ela que é dubladora, diretora de dublagem, professora e também é uma excelente cantora e topou estar aqui com a gente hoje. Márcia Coutinho, muito obrigado por ter topado participar. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no seu podcast, tá? Falando sobre dublagem. Agradeço muito pelo convite, um prazer estar aqui com você e com todos que vão estar assistindo. Você não tá apaixonado por mim, tá apaixonado pela Daiane. E não tá apaixonado por ela de verdade, só pensa que tá porque tá pagando pra ela ouvir você falar de si mesmo. Diz isso toda vez que alguma coisa ruim acontece com você. Toda vez que acontece alguma coisa ruim, você vem correndo me pedir consolo. Mas dessa vez não vai rolar. Para começar, eu sempre gosto de perguntar sobre o início de carreira, né? E o seu início é um pouco diferente do convencional, né? Você chega na dublagem ali no começo dos anos 90 para fazer as partes cantadas. Como que surgiu essa oportunidade de chegar na dublagem para atuar como cantora? Então, eu já era cantora, né? Cantava em coro, tinha quinteto vocal de música popular, cantava música popular. E o meu irmão, o Marcelo, ele foi convidado para fazer a parte musical a direção musical do filme A Bela e a Fera, né? E a partir desse filme ele começou a trabalhar com direção de música na dublagem. Um pouco mais à frente, surgiu, ele pegou um filme para dirigir, a parte musical do filme Natal dos Muppets, e como a gente sempre assim em casa fazia, a gente brincava muito de fazer vozes, e esse era um coro que precisava ter vozes de Muppets, né? E aí ele me chamou, ele falou, Márcio, olha, eu estou aqui com o filme, eu gostaria de que você participasse do coro, porque tem que fazer muitas vozes caricatas e tal. E, e foi onde eu comecei nesse trabalho, junto com uma galera muito bacana, muito profissional também, cantando no coro, foi um grande desafio e eu me apaixonei, naquele momento ali me apaixonei pela dublagem. Eu já gostava, como espectadora, eu já gostava muito, eu era fã de dublagem desse trabalho. Mas jamais poderia imaginar que um dia eu iria trabalhar com dublagem, né? Nessa época eu era funcionária pública, e aí fiquei apaixonada. E a partir desse filme, quer dizer, deu super certo, e a partir desse filme, toda vez que eu tinha oportunidade, eu gravei vários outros coros com ele, vários, na época tinha também umas fitas de uma coleção Cante com Disney, né? Sim. Cantei muito nessa coleção, vários desenhos da Disney dos anos 50, anos 40, que estavam sendo redublados com muita música. Então fiz muitos trabalhos com ele, né? Maravilha. E aí me apaixonei, e aí comecei a cantar na dublagem. A partir daí cantava por aquelas pessoas também dubladores que não são cantores, de repente o personagem aparecia com uma música, cantando uma música, e aí o meu match de voz era parecido com o daquela dubladora, eu ia lá, escutava como ela fez o personagem e trazia a música no mesmo tom, né? Uhum. E aí fiquei encantada com a dublagem e resolvi fazer teatro também para poder fazer também os diálogos, né, trabalhar como atriz em dublagem, não só como cantora. E foi assim que eu comecei. Mas isso daí, da cantora até a atriz, demorou 10 anos. Sim. E nesse período de 10 anos, assim, quando que você se sentiu preparada para começar a atuar nos diálogos e como que surgiu, assim, as primeiras oportunidades? Então, as primeiras oportunidades, quer dizer, eu já era conhecida como cantora, né, na dublagem, então eu já conhecia alguns diretores, e quando eu fui fazer teatro também, eu tive, um pouco depois eu pedi licença no serviço público e peguei um trabalho de marcação de filme, porque os nossos scripts são todos minutados, marcados, né, então eu fazia esse trabalho para 6 diretores, então eu já tinha, assim, eu já conhecia alguns diretores. Então, quando eu me formei no teatro, eu também fiz o curso com a Marlene Costa, né? Eu avisei, gente, olha, já estou fazendo o curso, já estou com DRT, se quiserem me chamar para algumas coisinhas, aí os colegas os diretores começaram a me chamar, e um começou a indicar para o outro.
falando que já podia me chamar e tal, e assim eu fui começando, né? Fazendo algumas pontas, algumas coisas, e a princípio fiquei só trabalhando muito assim com esses diretores que eu conheci, daqui a pouco eles começaram a me indicar para outros diretores de outras casas, um tempo depois a própria Marlene que me escalava bastante, tá? Ela falou, ela era diretora na Herbert também, falou, Márcia, já está na hora de você fazer sua ficha na Herbert. E aí dava um medo assim de ir na Herbert, né? Mas aí fui lá e fiz minha ficha, comecei a dublar, então a coisa foi acontecendo assim aos poucos, né? Maravilha. Eu fiz tudo o que podia para deixá-lo confortável, Loki. Sabe muito bem que suas ações o trouxeram para cá. Então eu não sou sua mãe? Sempre tão perspicaz sobre todos. Mas infelizmente nunca sobre si mesmo. E eu sempre gosto muito de falar sobre referências, né? Sobre inspirações. E hoje eu vou sair um pouquinho da questão só da dublagem, né? Porque como você também canta, né? Eu gostaria de saber quais são suas referências na música. Pode ser brasileira, internacional, mas que te inspiram de certa maneira. Olha, é muito difícil assim falar sobre isso, porque são muitas, né? Eu gosto daqueles cantores que tocam a minha alma, que me fazem ou sentir uma vontade louca de dançar, ou sentir uma vontade louca de fechar meus olhos e receber a música. Para mim não adianta só cantar bonito, né? Para mim tem que tocar na alma. Então tem muitos, né? Assim, Nat King Cole sempre foi cantor, né? Sempre foi uma referência, um cantor que minha mãe ouvia muito dentro de casa, Johnny Mathis, Barbra Streisand, né? São cantores assim que me mostraram que assim, era muito mais, a música, cantar é muito mais do que você simplesmente ser afinado e ter uma bela voz, né? Eles mostravam que era uma coisa muito mais séria, tinha um sentimento muito grande que fazia a música caminhar até a pessoa que estava ouvindo, né? Então sempre foram minhas inspirações, assim, como cantora. Teria muito mais, né? Ella Fitzgerald, enfim, são muitos, né? Ray Charles, enfim. Stevie Wonder, né? Vou ficar aqui a noite inteira falando. Mas são essas pessoas que realmente, assim, interpretam, né? Que traziam a música de uma maneira, assim, para se conectar com a alma de quem está ouvindo. Nesse momento não, Peppa. Preciso terminar um importante livro que estou escrevendo. Meu trabalho! Onde está meu trabalho? Ah, está aqui. Rápido. Salva, fecha, envia. Ufa. E agora puxando um pouco para a dublagem, no seu começo, claro, ali nos anos 2000, você deve ter passado na mão de muitos diretores maravilhosos ali na Herbert Richards, né? E gostaria também de falar sobre inspirações. Quais foram as mulheres e homens que mais te inspiraram e incentivaram no começo da carreira? Também difícil de falar, porque dá até assim, um peso assim, de deixar alguém de fora, né? Porque eram muitas feras, né? Muitos profissionais, assim, e assim, eu comecei a conhecer as pessoas que fizeram parte da minha infância, né? Que eu pedia para fazer a voz do personagem e chorava na frente deles, né? Então, assim, é muito difícil, assim, citar alguns nomes, mas vou dizer aqui, espero não deixar assim, ninguém de fora, porque são muitas referências que eu carrego até hoje quando eu vou fazer algum teste, algum trabalho, eu sempre olho para o trabalho e me inspiro naquilo que me tocava quando eu era só uma espectadora, né? Trago para mim aquela voz, aquele personagem, aquela interpretação que me tocava como espectadora e procuro trazer isso para o meu trabalho. Mas vamos lá, Nádia Carvalho, né? Uma grande dubladora, uma grande atriz, uma grande inspiração sempre. Nádia sempre está comigo aqui dentro de mim, né? Geisa Vidal, Mauro Ramos, Maria Helena Pader, Domício Costa, Isaac Schneider, grande Isaac Schneider, uma pessoa que o Domício também me deu um apoio muito grande, uma força muito grande. Quando eu comecei, o Isaac Schneider era
além de ser um grande ator, um grande dublador, era uma pessoa lindíssima, lindíssima, né? Paulo Flores, nossa, são muitos, né? São muitos, assim, é claro que eu deixei aqui muitos de fora, porque também vou passar a noite aqui falando para vocês. Tantos colegas de hoje em dia que estão aí trabalhando e que são inspirações para mim. Então, eu acredito na arte da dublagem, né? Na arte que toca também. Nessa mesma, assim como eu falei para você nos cantores, né? Que tem que se conectar com a alma, eu acho que a dublagem também, ela dá vida para o personagem e você tem que trazer aquele personagem vivo de uma maneira que ele vai fazer o público rir, vai fazer o público chorar, vai fazer o público sentir o que ele está vivenciando, né? E eu aprendi e aprendo até hoje muito com esses colegas que são inspiração. Maravilha. Maravilha. Santo Deus! Olha só pra você. Está tão... crescida. Quem é você? Minha querida. Sou sua fada madrinha. Eu tenho uma fada madrinha? Não se preocupe. Estou aqui para dar um jeito em tudo. E vou puxar agora um pouco para falar dos seus personagens, né? Até porque se eu não fizer isso, o público... Mas vamos lá, começar a falar dos desenhos animados. Sua voz muito presente na minha infância, inclusive. E puxando lá no Shrek 2, você fez a Fada Madrinha, que o que me consta foi a primeira personagem que você cantou e atuou nos diálogos também, né? Para você na época, qual o peso de ter feito esse teste e ter ganhado e fazer isso? Nossa, foi um sonho, né? Um sonho. Todas que eu falo nisso eu me emociono porque foi uma personagem que foi muito importante na minha carreira, até hoje, né? Uma vilã que eu acho que ela roubou a cena, né? Era muito uma vilã carismática, né? A Fada Madrinha. E a oportunidade de passar nesse teste, para mim, foi uma coisa que eu nem acreditava quando eu fiz o teste, porque eu tinha pouco tempo de dublagem como atriz, né? Mas assim, o cliente queria que a mesma pessoa que atuasse cantasse, não queria que fossem vozes diferentes. E aí eu fiz o teste e não acreditava muito que iria passar, mais por conta da parte do diálogo, né? Sim, fiquei um pouco preocupado, será que vou passar? E quando veio o resultado do teste, foi uma alegria muito grande. E eu nem fazia ideia, naquele momento era só a primeira personagem pela qual eu iria atuar e cantar, mas eu não fazia ideia do quão especial essa personagem e marcante, né, essa personagem era. E eu tenho hoje, depois de 21 anos de ter gravado isso, eu recebo carinho e tenho sempre me deparo com alguém que é apaixonado pela personagem, né, e que vem falar emocionado, com os olhos sorrindo, né? Então, uma alegria muito grande ter passado nesse teste, muita gratidão por isso. Sabe o que eu penso disso, Beto? Teimoso, a gente não pode ser reconhecido outra vez. O prédio ia desabar mesmo, eu só que... O quê? Você demoliu um prédio, Existiram. Mas isso aqui, a nossa família, é o que existe agora, Beto. E você tá perdendo agora. Eu não acredito que não quer ir à formatura do seu próprio filho. E continuando na mesma linha, acredito que no mesmo ano que você gravou a Helena Pera, Mulher Elástica dos Incríveis, né? Exatamente. Foi um ano decisivo ali para sua carreira. Abençoado. Foi um ano abençoado. E a Mulher Elástica foi interessante porque eu estava na Double Sound marcando filmes e um ano antes do teste dos Incríveis, né? O Garcia Júnior estava lá gravando Procurando Nemo e me escalou para fazer umas pontas em Procurando Nemo. E entrei no estúdio, fiz umas pontas com ele. Um pouco depois de fazer essa gravação, então ele estava com a minha voz assim, muito ainda no ouvido dele, né? Eu tinha acabado de gravar com ele. E chegou para ele o primeiro trailer dos Incríveis. E o primeiro trailer era aquele trailer que aparecia o Senhor Incrível tentando colocar roupa e não conseguia vestir a roupa, né?
Então não tinha, era um trailer sem falas, com essa ação dele tentando colocar a roupa, e a Mulher Elástica, ela nem aparecia. Ela tinha uma fala ao fundo, que eu não sei se vou lembrar da fala agora, qual era, Beto veio jantar, ou acho que era isso. Eu lembro dessa. Era uma coisa assim, né? E aí, quando ele colocou, ele estava lá no intervalo das gravações, ele colocou o trailer foi assistir ao trailer do próximo filme, que seria do ano seguinte, e que ele ouviu aquela voz, era um match de voz muito parecido com o meu match de voz, que tinha acabado de sair do estúdio, né? Então ele foi lá no canto onde eu estava marcando o filme e falou: Márcia, você já está indo embora? Eu falei: não, não vou ficar aí. Aí ele falou assim: porque antes de ir embora, passa lá no estúdio, porque eu tenho um trailer para gravar com você. Acabou de chegar um trailer para mim, é assim, a tua voz, e eu queria gravar com você. Eu falei: ok. Aí fui lá no estúdio, e na hora que ele passou, ele tá vendo? É só essa frase, esse é o filme do ano que vem, e quando chegar o teste, eu vou te chamar, eu vou gravar esse trailer com você, porque é o trailer que vai ficar rodando agora, mas na época do filme vai ter teste, eu vou te chamar para fazer o teste também, tá? Porque eu achei um match de voz muito parecido. Falei: poxa, que legal e tal, e assim foi, né? Então, um ano depois, realmente chegou o material para o teste dos Incríveis, né? E ele me chamou para fazer o teste, né? Que foi no mesmo ano da Fada Madrinha. E que era um teste também que eu não tinha essa credibilidade que eu iria passar, porque eu estava ali fazendo o teste com as minhas referências de dublagem, né? Com pessoas com muito mais experiência e tal. Mas assim, eu acredito, Maurício, que as coisas na vida da gente, quando tem que ser, elas são, né? Sim. E quando não tem que ser, também ela pode estar na sua mão e não acontece, como aconteceu comigo no filme Leitão, o filme que eu cantava pela Carly Simon. Uma vez eu fiz um teste, que ela cantava, as músicas do Ursinho Pooh eram muito feitas por ela, e quando veio esse filme, Leitão, o filme, eram 8 músicas para cinema cantadas por ela. Então não precisei nem fazer teste. As músicas vieram para mim, eu que ia cantar as músicas. E na semana de gravar as músicas, eu comecei a gravar na segunda-feira, na segunda música começou uma coceirinha na minha garganta, e comecei a ficar sem voz, assim, um pigarrinho e tal. E aí o diretor falou para mim: Márcia, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, a gente tem a semana inteira para gravar, vamos descansar um pouco, amanhã você vem e a gente continua gravando. Eu falei: ok. No dia seguinte eu amanheci sem voz. E fiquei a semana inteira sem voz, né? E a Disney me deu uma semana para ficar boa, porque tinha prazo para entregar. E aí na pressão é que eu não fiquei boa mesmo, né? E quem gravou maravilhosamente bem foi a Esther Elias. A Esther é uma cantora maravilhosa, de uma voz linda. Então, assim, esse trabalho não era para ser meu, era para ser dela, né? Então, eu acho que é isso, né? É isso, a gente busca, acho que a gente vem para esse mundo com um dom, a gente passa a vida inteira aqui aprimorando o nosso dom, sabendo que ele é uma coisa que a gente se realiza fazendo, mas ele todos os dons são para enobrecer a vida do outro, né? Se eu tenho alguém que fez esse casaco aqui para eu vestir hoje, que eu estou com frio, eu não saberia fazer, eu estou aqui aquecidinha. Então, é alguém que tem o dom de fazer, que teve a criatividade de criar o modelo, o cuidado de colocar, utilizar o tecido certo, enfim. E assim vai. Então, a gente tem os nossos dons para entregar para os outros, e a gente se dedica, a gente busca, a gente se compromete, e o resto do universo vai entregando para quem tem que ser. Então, eu acredito muito nisso, né? E acho que essas personagens aconteceram nesse ano, sim, porque esse lance do Leitão aconteceu um ano antes. E então no ano seguinte eu fui recompensada da melhor maneira possível. E quando acontece a gente não entende, né? Quando você perde um trabalho que estava nas suas mãos, você fala: meu Deus, tinha tudo para ser e não foi, né? Como esses outros dois aí, eu não acreditava que poderiam ser. E foram. Então, a gente não sabe de nada. Maravilha. E, bom, tinha todo um burburinho por trás aí da sequência, e demorou 14 anos para ela acontecer, né? Da sequência dos Incríveis. Sim. Como que foi? 14 anos depois.
Como que foi seu sentimento quando chamaram você? Márcio, Incríveis 2 chegou. Ah, foi muito emocionante, né? Entrar no estúdio e me deparar com ela na tela, eu chorei quando eu vi. Eu sou meio chorona, tá, Maurício? E me emociono de falar, porque assim, 14 anos, né, Maurício? Muita coisa poderia ter acontecido, eu poderia nem estar aqui, eu poderia nem ter sido chamada. 14 anos depois eu estava com a minha voz mais madura, né? E o filme, a sequência é exatamente onde terminou o primeiro. 14 anos depois, eu poderia não ter feito e fiz, né? Então, foi muito emocionante. E quando eu olhei para a tela e eu dei de cara com ela era muito familiar. Eu tinha ela ainda dentro de mim, né? O que eu trouxe ela para mim na hora de fazer o primeiro ainda existia ali dentro de mim. E eu nem sabia disso. Eu só soube na hora que eu me conectei com ela na tela. Então foi um momento muito especial, muito emocionante, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui no mundo ainda, poder fazer 14 anos depois, ter voz, estar com saúde, tudo isso, né? Tudo isso, muito especial. Não é fácil ficar no controle. Tenho fraquezas também, mas escolho não deixar que elas me consumam. Luto para continuar forte porque sei do impacto que eu causo em todo mundo. Por favor, entenda, Pérola. Você causa um impacto também. Há momentos em que busco força em você. Você é sua própria Gem. Controla seu próprio destino. E para continuar aqui nessa leva dos personagens, uma que eu sei que você já disse em outras entrevistas que eu pude assistir, que é muito marcante para você, é a Garnet do Steven Universo, né? Por que ela é tão importante e impactante para você, Márcia? Porque a Garnet, ela simboliza o amor, né? Toda forma de amor. Eu sou uma pessoa que sou muito conectada com o amor. Desde criança, assim, para mim, o amor é uma coisa assim que eu acho que ele sempre tem que ser declarado, ele sempre tem que ser praticado. Para mim, ele é a nossa melhor resposta, é a nossa melhor ferramenta. A gente olhar para ele e a gente, assim, muitas vezes a gente sente até vergonha de declarar o amor, né? De manifestar o amor, porque eu tive muito isso quando eu era criança, assim, eu era tão assim, para mim era tão importante falar para as pessoas, que eu às vezes falava, nossa, acho que eu sou chata, sabe? Então teve um tempo que eu me fechei um pouco para uma coisa que transbordava dentro de mim, né? E demorei um pouco para me soltar, eu me segurava para não ser eu. E então, assim, bom, resumindo, o amor ele sempre esteve muito presente em mim. Eu acho que quanto mais a gente toca nele, melhor tudo fica. A vibração do ambiente de onde você está, né? O efeito que ele faz no outro, quando você toca o outro com amor, seja numa palavra, seja no sorriso, seja da forma que for. E de repente vem essa personagem cheia de amor, que a princípio é uma personagem que ela é um pouco rígida, né? Ela tem uma postura assim, rígida, mas ela transborda amor. E ela é uma personagem que veio para a humanidade, né? Libertando muitas pessoas, né, fazendo as pessoas se conectarem com esse amor que estava lá guardadinho numa caixinha. E dar voz para essa personagem, para mim, foi muito importante. E aí, quando eu gravava, eu já achava muito legal esse negócio dela ser essa pessoa que tinha essa voz. Quando eu comecei a receber o feedback das pessoas, aí foi mágico, né? Então ela é a personagem que mais me conecta com as pessoas. Ela é a personagem que as pessoas se comunicam comigo por falta de possibilidade de se conectar com um desenho, né? E vem relatar coisas muito profundas, de mudanças, de transformações, de felicidade que que elas trouxeram para a vida delas através da
da chegada dessa personagem na vida delas. Então, por isso ela é tão especial para mim, né? Eu fiz amigos através dessa personagem, né? Eu pude abraçar pessoas numa loja, sabe? Eu passando por uma cidade, só passando numa rodoviária, eu pude escutar a história de uma pessoa, dar um abraço, a pessoa olhar nos meus olhos e eu ver dentro daqueles olhos, assim, o que a dublagem é capaz de fazer, né? Que lindo isso. Então, por tudo isso, ela é muito especial para mim. Ela é muito especial sempre. E tem várias histórias. Também a gente dá para fazer um podcast só de Garnet. Maravilha. Porque vencemos. E o Duncan voltou. Sentiu nossa falta. Ai, meu Deus, esqueci de trancar a porta. A tranca tá quebrada. O que aconteceu com a sua pata? Isso é tão idiota, mas eu não faço a mínima ideia. Mas estou tão feliz de você estar aqui para zombar de mim por isso. Puxando agora um pouco pros live actions, né? Você acabou de fazer parte de um fenômeno de 2025, né? Que foi o Lilo e Stitch. Como que tá o calor dos fãs a respeito desse filme? Tá recebendo muitas mensagens? Tá muito legal, tá muito bacana. Tá muito gostoso de sentir, né, de receber e a alegria de ter feito esse live action, sabe? Uma personagem muito interessante, que eu me conectei, uma personagem que no desenho foi feita pela grandiosa, maravilhosa Geisa Vidal, né? Sim. Que não está mais nesse plano com a gente, e que sempre foi uma inspiração para mim, e que eu procurei trazer a personagem dentro da concepção dela, né? Para manter o personagem para os fãs. Essa foi a minha busca ali, minha e da diretora, da Angélica, foi muito bem dirigida pela Angélica Borges. A gente tinha esse compromisso com a personagem, com a Geisa, na hora de gravar, né? E, é claro, entregando um pouco da minha alma, um pouco da minha arte, mas passando por esse filtro maravilhoso que é Geisa Vidal, e uma responsabilidade muito grande, né? Porque a Geisa era maravilhosa. Então essa personagem, para mim, ela não podia ficar menos que maravilhosa, né? Eu nunca penso no maravilhosa quando eu estou fazendo. Eu só penso que eu quero um bom resultado, eu quero personagem vivo. E essa acho que foi a primeira vez que eu entrei no estúdio e falei, ela tem que ficar maravilhosa, porque ela já era maravilhosa. Então, pedi ajuda a Geisa, né, no estúdio. Falei, olha, tô contigo, vou me conectar a você, a tua arte, que eu sempre admirei. E eu gostei. Quando eu assisti, eu gostei do que eu vi. Maravilha. Então, tô feliz, tô muito feliz. Kisha? Oi, garota, liga pra Nenê e pra Laquanda, diz pra elas trazerem vaselina e navalhas retas. Eu sei qual é o babado dessas peruas. Peraí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho? E agora, pra finalizar essa leva dos personagens, eu não sei se foi tão marcante pra você, porque era uma participação menor, mas os fãs têm um grande carinho da personagem, a Chaunis das Branquelas. Você se lembra dessa época? Sim, claro. É uma personagem pequena, né? Mas que o filme é um filme muito marcante. A dublagem desse filme é uma dublagem icônica, né? É uma dublagem muito boa, muito bem feita, né? A direção foi do Jorge Vasconcelos. Então, essa personagem, ela ficou marcante por causa daquela fala dela, né? Que isso, tá aparecendo? Isso aqui tá aparecendo no programa do Ratinho, que foi uma ideia do Jorge no meio da gravação, né? Tinha lá uma frase, tipo, o que tá acontecendo aqui e tal. E na época o programa do Ratinho estava em alta e ele falou, Márcia, vamos colocar isso aqui. Eu falei, sério? Ele, coloca. Depois deu problema, né? Porque depois esse filme foi pra Globo, então eu tive que regravar essa fala, tirando, né? A Globo comprou a dublagem do filme, mas pediu para eu refazer essa fala. Mas isso daí marcou, né? Eu acho que ela, de repente, se não fosse essa frase, essa personagem não seria tão marcante. E as pessoas lembram dessa personagem até hoje, bem por conta disso. Foi divertido fazer. Olha,
Barbinha, você é um cara legal, mas minha carreira está em primeiro lugar. Mas, Não tô na vibe de um romance agora. mas... Acho que nunca daríamos certo. Queria te devorar no nosso primeiro encontro, mas fiquei cheia com o tiramisu. Bom, puxando agora um pouco o nosso papo para falar de direção de dublagem, né? E você já comentou lá no Desfoque Podcast do Galvão a seguinte frase, que a direção é uma escola para o ator, né? É, uma grande escola. Eu gostaria de saber o que você aprendeu sendo diretora de dublagem. Aprendi muito, aprendi muito, aprendi. Bom, em primeiro lugar, o diretor ele tem um trabalho muito um trabalho em casa antes, né? Não, quando você vai assistir a produção e vai se conectar com ela para escolher as vozes, eu acho esse momento um momento de que você precisa estar quase que em meditação. Então você tem que estar muito ali, você e o trabalho. Isso é muito fantástico. Assim, você começa a listar quem você colocaria no personagem, né, as possibilidades, e aquilo vai... Então você já começa o teu trabalho de direção quando você está assistindo, né, e você ali sozinho com um filme, nossa, abre uma, sabe, tua percepção vai abrindo, e você vai sentindo tanta coisa, você vai entendendo o filme, então você se recheia daquilo ali para você realmente poder entrar no estúdio e ser realmente a pessoa que vai orientar aquele ator que não assistiu à produção, né? Porque nós, dubladores, entramos no estúdio e não sabemos nada da produção. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. A gente chega lá, o que eu tenho para hoje, né? Então esse diretor, ele tem que saber passar isso pro ator e, ao mesmo tempo, me ensinou também sobre o que é, essa é a minha concepção. Eu vou passar a minha concepção para esse ator. E ele vai trazer, ele é um artista que está ali dentro, também tendo a concepção dele. E juntos vamos construir essa arte na nossa versão brasileira. Então, assim, me ensinou muito sobre o que é respeitar o artista que está ali, né? Eu não tinha uma posição, eu aprendi a não ter uma posição de diretor, eu quero que seja assim da minha maneira, eu tinha que ter uma segurança e uma concepção minha para poder dar orientação para o ator, mas eu tinha que deixar ele livre para fazer a arte dele. Muitas vezes ele me surpreendia, me trazia uma coisa diferente do que eu tinha percebido e às vezes muito mais grandiosa. Então você estar aberto a isso, a arte está em movimento, né? Então aprendi muito sobre isso, aprendi muito com grandes dubladores que trabalhavam comigo e que eu via ali como é que eles executavam aquela arte, né? O quanto de concentração, o quanto de observação, e aqueles que eu admirava muito, assim, que o trabalho era uma pintura, eu trazia um pouco para mim, se fizesse sentido para mim, para o meu cérebro, né? Porque cada um é um, mas eu trazia para mim muito, ele está observando isso, olha que interessante, ele pediu para ver a terceira vez porque ele ainda não está seguro, mas quando ele pede para gravar, eu posso considerar que está gravado. Então fui trazendo muito para mim do que eu via de bom ali também, né? E sempre com esse respeito pelo artista que estava ali dentro. E também respeitando quando ele precisava da minha ajuda, eu estava ali toda aberta para poder ajudar a gente a alcançar o quê? O bom resultado, né? Fazer daquela versão brasileira uma arte de verdade para poder tocar o espectador e marcar, como você mesmo falou agora para mim, agora há pouco, né? Você fez parte da minha infância e como muitos fizeram parte da minha também, né? Então a direção me ensinou muito sobre tudo isso e me fez crescer muito como dubladora também. Maravilha. E tem alguma história emocionante ou até mesmo engraçada que você se recorda com algum desses nomes que você tenha passado como diretora? Tem muitas histórias, né? Tem histórias também que daria para fazer podcast, história também. Mas tem assim, eu vou citar uma aqui que para mim foi muito lindo, que foi quando eu dirigia uma série do Batman
que eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssima para isso, viu, Maurício? Mas Batman e os... Era Batman, os Bravos e Destemidos? Pode ser que seja isso, Eu pode acho ser. que é isso. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. E em um episódio, a turma do Scooby-Doo fazia parte. E Scooby-Doo era um dos meus desenhos preferidos da infância, né? E quando eu vi que aquele povo do Scooby-Doo estaria dentro do meu estúdio, não gravando outras coisas, mas gravando os personagens do Scooby-Doo, eu pirei. Eu pirei. Falei, não vou dar conta disso, não vou dar conta. Eu falei, o que eu vou dirigir? Eu não tenho nada para dirigir, que eu vou assistir de camarote, né? E foi um momento muito emocionante. Muito emocionante, né? Eu chorava. Eu só assisti, realmente eu fiquei ali assistindo de camarote. Tinha até alguma coisa que não desse certo ali, que de repente uma fala que ficou curta, alguma coisa, eu não tinha nem coragem de abrir a boca para falar. Porque foi muito grandioso, foi muito emocionante, foi muito... Ali dentro do estúdio, eu era aquela criança que assistia desenho sentada raspando uma maçã. Então, esse momento foi muito bacana, foi muito especial, assim, também acho que eu ganhei de presente do universo isso. Com todo o meu respeito, cada um que entrava no estúdio me sentia assim uma formiguinha, né? Enfim, mas recebi com muito respeito, com muito carinho, foi lindo, foi lindo. Não desperdice minha lágrima. Está ferido. De mim, Felipe, eu posso salvar você. Se você me pedir isso. Bom, queria saber de você também, Márcia, puxando para esse lado mais da família, né? Temos, por exemplo, o Marcelo, que muito atuante na dublagem, o Bernardo Coutinho, agora também a sua filha. Como é saber que sua família faz parte da vida de milhares de brasileiros diariamente e que vocês têm um impacto tão profundo assim no dia a dia, na infância de tanta gente? Olha, também é lindo. Também é lindo, porque assim, né, a dublagem na nossa vida começou através do Marcelo. Marcelo é um grande artista. O Marcelo é maravilhoso, é um grande diretor de dublagem, um grande diretor de música na dublagem, é sensível, é engraçado, é sério, tem um compromisso com a arte muito grande, né? De tudo que a gente gravou junto, assim, de coro, como Mulan, Anastácia, Príncipe do Egito, não tinha, só saía do estúdio quando a coisa estava assim para emocionar, né? Então eu trabalho com ele, mas assim era leve, era engraçado, às vezes sério, às vezes duro. Então Marcelo é grande, então Marcelo teve essa oportunidade e através dele eu também entrei na dublagem e nossos filhos cresceram no meio disso, né? Quantas vezes eu fui gravar coro, eu lembro de eu gravando o coro da Dama e o Vagabundo 2 e levando a Paulinha comigo porque eu tinha que amamentar, né? Então lá no estúdio, minha tia comigo. Então eles cresceram nesse meio e também são artistas, almas de artistas, são todos bem talentosos, muito sensíveis e não tinha como não fazer parte, né? Então é muito legal, eu adoro quando a gente trabalha junto, adoro quando tem um trabalho que todo mundo está no trabalho, ou quando um dirige, sou dirigida pela minha filha, sou dirigida pelo meu sobrinho, dirijo meu sobrinho, dirijo minha filha, então assim, é muito bacana ver a gente com tanto amor e com tanta alegria, trabalhando junto na dublagem. Isso aí é também mais um presentinho do universo. O filho do Simba? Ora, mas é uma grande honra. Ele me deu o bote. Garanto que deu o bote primeiro. Foi sim. Bem-vindo, Kion. Eu sou Zira. E essa é minha filha, Vitani. Bom, e encaminhando agora para os últimos assuntos do nosso bate-papo aqui, eu queria ressaltar um projeto que eu acho lindo, emocionante, lá do curso IAB, né, que é o Vozes do Retiro, e eu fui pesquisar um pouco sobre, mas
acho que muita gente não deva saber do que se trata. Você poderia explicar um pouco o que é esse projeto e qual a sua participação nele para o pessoal aqui que está acompanhando? Esse projeto é um projeto lindo que também é outro presente que eu ganhei. Esse projeto é um projeto da Netflix, né, de ensinar a dublagem para os artistas que residem no Retiro dos Artistas, né? E o IAB foi o curso que foi contatado para fazer esse trabalho junto com a Netflix, e a Fabiana, que é a diretora do IAB, né, me convidou para ser a professora desse curso. É um projeto lindo, é um projeto, eu tenho alunos de 60 a 90 anos que contribuíram muito com a arte no nosso país, né? E estão lá de braços abertos, estão lá curtindo fazer o curso. São assim, é lindo porque assim, eu posso pedir 1000 vezes para eles refazerem e mostrando. Eles são assim, ninguém desiste, é lindo, ninguém desiste. Já estão trabalhando, já estão começando a trabalhar, serem chamados, né? Esse projeto já tem mais de 1 ano e é um projeto que eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Também está sendo uma escola para a minha vida esse projeto, né? Então eu agradeço, aproveitar aqui o podcast para agradecer ao IAB pela confiança de me colocar nesse projeto. Agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de estar perto desses grandes artistas, dessas grandes pessoas que me ensinam muito ali também. Eu estou ali ensinando para eles uma arte que eu sei, mas todo dia eu aprendo muito com eles também. Então é um projeto lindo, lindo, lindo da Netflix. Parabéns para a Netflix por essa iniciativa. Maravilha. Eu conheci o projeto através do Batcast, né, que é o podcast do Márcio Seixas. Ah, sim. E como que foi também o dia que vocês conseguiram levar o Márcio lá, né? Como que foi essa integração deles com o Márcio? Na verdade, nós não levamos o Márcio, né? O Márcio, ele é uma pessoa muito presente no Retiro dos Artistas. Ele acompanha, ele visita, ele ajuda, né? E ele foi lá fazer uma visita. Ele foi lá fazer uma visita e fazer umas gravações para o podcast dele. E aí falaram com ele, e hoje está tendo curso de dublagem. Hoje está tendo aula de dublagem. Então ele estava lá na hora, ele falou, sério, quero lá ver. Então assim, foi uma coisa que aconteceu. E aí ele aproveitou que estava ali, entrevistou todo mundo, né? Filmou um pouquinho das aulas, da aula. E foi uma coisa que aconteceu, uma coisa linda que aconteceu. Esperto. Eu devia fazer mais terapia, mas sinceramente ando muito cansada. Criança cansa, você sabe, né? É verdade, eu já sabia. Desculpa, te olhei no Google. Como é ser um game designer mundialmente famoso? Deve ser o máximo. Márcia, queria muito te agradecer por esse espaço aqui, por estar me permitindo conversar com uma profissional tão de alto nível e que marcou tanto a nossa vida através da arte e que fala dessa arte com tanto amor, tanto carinho. Foi uma verdadeira aula para mim poder estar tendo essa conversa. Gratidão, muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. Eu sempre falo da dublagem realmente com muito amor, com muita alegria. Toda a oportunidade que eu tenho de poder falar, de poder estar falando para quem tem curiosidade de saber e falando para deixar registrado aí essa grandiosidade toda que é a dublagem, né? Porque a dublagem ela é uma arte muito difícil e é um ramo da atuação que num dia só você pode vivenciar vários personagens. E para você trazer eles de verdade, você tem que vivenciar profundamente. Então ela tem isso assim, bem, que é muito específico dela, e é uma arte também que ela invade a casa das pessoas, né? Então aquela pessoa que não consegue sair de casa para
para assistir a uma obra, ela recebe isso. Então, eu acho que ela tem que ser muito respeitada e muito bem feita. Ela tem que ter o compromisso com essa pessoa que está lá buscando entretenimento e que muitas vezes, através desses personagens, elas recebem alguns insights para transformar a sua vida para melhor. Então, qualquer oportunidade que você tem de falar dessa arte, eu sou muito grata por isso. Então, te agradeço pelo convite, um prazer estar aqui falando com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. E pessoal, com esse depoimento lindo que a gente vai encerrando o episódio de hoje. E todas as redes sociais da Márcia estão aqui na descrição para quem quiser seguir a Márcia no Instagram. Eu agradeço quem acompanhou até aqui. Deixe seu like, se inscreva também no canal. E até uma próxima, viu, galera? Valeu! Tchau, gente. Obrigada.